O rei Davi, dentro de alguns capítulos, eu quero pedir para que acenda a luz nessa noite, para que a gente vá ler as escrituras de Bíblia de papel, como aqui está, amém? Estamos nesse movimento de termos as nossas Bíblias conosco. Quem quer levantar a Bíblia aí? Olha aí, glória a Deus, aleluia. E o rei Davi, lá no Salmo 51, ele faz um relato. No Salmo 51 ele chora, ele entra na presença do Senhor quebrantado, quebrado, destruído. Qual palavra mais a gente pode encontrar para um coração tão arrependido e tão contrito como o coração do rei Davi? Nessa noite de luz acesa, se você quiser anotar no celular, eu quero dar para vocês alguns capítulos para você anotar, porque nós não vamos conseguir falar todos eles. Mas em 2 Samuel capítulo 11 e 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel 11 e 12, Salmos 32, Salmos 38 e Salmos 51, que é o que nós vamos fazer a exposição nessa noite. É os lugares onde essa palavra mais se permeia. Mas nós não temos tempo para falar sobre 5 capítulos, amém? Mas vocês vão entender na introdução agora. Eu quero pincelar para você antes de entrar no texto central dessa noite, que é Salmos capítulo 51. Que lá em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos encontrar o relato dos planos do coração de Davi. Ele já era rei, e o relato lá do capítulo 11 de 2 Samuel é que ele planeja, ele cobiça uma mulher chamada Batseba. Ela era mulher, esposa de Urias, e Urias era ninguém mais, ninguém menos do que um dos 38 principais guerreiros de Israel. Era um dos 38 principais homens que lutavam por esse rei. Ele era um homem de alta confiança e de alta patente diante do rei Davi. E Davi, numa tarde, ele olha pela janela e ele vê uma mulher nua tomando banho. Na sua outra janela, de forma displicente, também tomando banho para que outro homem a pudesse ver. E a palavra fala que Davi cobiçou a mulher do próximo. A palavra fala que Davi não só cobiçou, como ele começou a fazer planos de como a ter com ela, de como descer do pensamento para o coração e do coração tornar aquilo em prática. Porque se tem algo na história do rei Davi que eu posso afirmar para você, é que ele não pecou somente no dia que ele teve um ato com ela. Ele pecou no dia que ele olhou pela janela. Tudo começa na cobiça, nos olhos do coração do homem. E no capítulo 11 de 2 Samuel, Davi faz 4 planos para esconder, para tampar. Estão comigo, amém? Davi, no primeiro plano dele, ele dá férias para Urias. De forma descarada, ele dá férias para o marido dessa mulher. E ele, de forma dissimulada, começa a fazer planos. O segundo plano dele é dar um banquete a Urias. Ele põe uma mesa para esse homem, já planejando traí-lo, já planejando passá-lo pelas costas. E o terceiro plano, e esse ele executa, ele encomenda a morte de Urias. Sim, isso mesmo. Era sabido que os homens que iam na frente de batalha, geralmente esses 38 de alta confiança, eles não eram colocados na frente de batalha. E Davi pede para os outros líderes que colocasse Urias na frente, porque a probabilidade dele ser morto é muito maior. É grave, é profundo. Ele encomenda a morte. E é estranho para mim ler todos esses textos que eu falei para você e olhar um homem no mais alto, sublime poder de Israel e ele achar que Deus não estava vendo. É impressionante o nível que chegou a cegueira desse homem. E por fim, ele pensa que Urias morto, ele podia casar-se com Batseba e encobrir que aquela gravidez havia sido concebida diante de um adultério e não de um casamento puro e verídico. Esses são os 4 planos que ele executa, não é que ele só pensou, ele fez. Davi, em 2 Samuel 11. Mas em 2 Samuel capítulo 12, Deus levanta um profeta chamado Natã,
E o profeta Natan, já muito antes de Cristo, esse relato histórico, essa introdução para você, meus irmãos, capítulo 12 de 2 Samuel, o profeta Natan, assim como Jesus usou parábolas, o profeta Natan chega na presença de Davi fazendo uma parábola. Esse é o relato do capítulo 12. E ele chega para o rei Davi, ao invés de dizer, eu já sei de tudo, Deus já me contou, eis que te digo, né? Ele diz assim, Davi, existia um fazendeiro que tinha muitos gados e muitas ovelhas. E uma certa feita, ele vai até a propriedade de outro fazendeirinho, sitiante, vamos dizer assim. E esse só tinha uma ovelha. E aquela única ovelha que ele tinha, esse fazendeiro tomou. E Davi levanta-se cheio de si e fala, quem é esse homem? Leva-me até ele, que ele merece pena de morte. E aí sim Natan aponta para a cara dele e fala, esse homem é você. Você tem todas as mulheres de Israel à disposição, porque no tempo, na história judaica, era assim que era. Você poderia escolher a mulher que fosse. E você tomou a mulher, e Davi, Natan aponta na cara de Davi, que aquele fazendeiro, que tinha muitos gados e ovelhas à disposição, que foi roubar uma de quem só tinha uma, era ele próprio. Natan coloca Davi diante de si. Ele entende que a sentença de morte que ele profere por uma parábola era sobre si próprio. E aí, Davi vai entrar no que eu te falei, que é Salmos 32, Salmos 38. E eu e você chegamos diante de um homem que se encontrou culpado, não somente por um profeta Natan, mas ele se encontrou culpado pela sua própria verdade. Ele percebeu finalmente que Deus havia visto, que ele podia ter enganado todo um país, mas ele não enganava a Deus. E a sua culpa levou Davi a um lugar sombrio. E nessa noite é sobre isso que eu quero te falar. Eu quero te falar que essa mensagem é uma bênção e que ela traz uma reflexão maravilhosa para mim e para a tua vida. Mas vamos para Salmos 51, no versículo 1, no telão da NAA, mas acompanhe da sua versão, em nome de Jesus. Davi chega para Deus e diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui na introdução ele apresenta para Deus duas características. Eu lembro da palavra de Neemias, quem estava aqui, orar a Deus falando dos seus atributos, das suas qualidades. Ele fala para Deus, você é benigno, você tem uma multidão de misericórdias. Compadece-te de mim e apaga as minhas transgressões. E eu e você temos três formas de errar. Existe o pecado é errar o alvo. Eu estou tentando fazer o certo e eu tropeço, eu caio. A iniquidade é o pecado planejado, é o que Davi fez. Ele olhou, ele pensou, ele deu banquete, ele planejou férias, ele pensou em botar o cara na frente. Isso é iniquidade. Ele fez todo um planinho mirabolante para enrolar Deus e um país. E ele vai falar, apaga as minhas transgressões, porque transgressão vai falar de rebeldia. A palavra traduzida do grego, ela tem um significado de rebeldia. A rebeldia do coração do homem é que leva ele à iniquidade. É porque a gente é rebelde que a gente faz planos como Davi fez. Não é porque a gente é bom, a gente nasceu e a gente é a última traquinas da bolacha, não. É porque a gente tem transgressão no coração. E ele está confessando para Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não terceiriza, ele não fala para Deus que é porque sua mulher não tinha noite com ele, ele não faz como Adão que disse para Deus, essa mulher que tu me desse que comeu a maçã. Não, ele fala, compadece de mim, apaga as minhas transgressões, ele torna tudo sobre ele, nada sobre os outros. Davi não se coloca em posição de vítima, ele se coloca em posição de culpado.
de admissão de culpa, de arrependido. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 3. E no 4 ele diz: pequei contra ti somente e fiz somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Muito mais do que pecar contra Betseba, pecar contra Urias, ele fala para Deus: eu pequei contra ti. Porque se nós não entendermos que quando nós estamos ferindo pessoas, nós estamos ferindo filhos e filhas de Deus. Ou a gente acha que só a gente é filho, né? Tem uma mesa no céu só para mim, nem Davi não vai estar lá, é só eu. E aí eu machuco todo mundo aqui embaixo, e eu esqueço que esse todo mundo é só um monte de filho de Deus também. Então ele fala: pequei contra ti somente, é porque ele diz: vai muito além de Urias, vai muito além de Batseba. Eu pequei contra ti, Senhor, porque ela era tua filha, ele também era teu filho, e você os cuidava e os zelava, e eu com isso falhei, fui menino. Eu nasci na iniquidade, versículo 5, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui não está falando sobre nascer de forma errada, aqui está falando sobre a doutrina da depravação total, que nós nascemos sim, sem nada de bom em nós. Às vezes pais relatam que crianças nunca me viu falar essa palavra e já falou, nunca me viu mentir, já tentou me ludibriar com um brinquedo, de forma muito cedo. É uma analogia fácil de entender, que de muito cedo, o ser humano às vezes já não faz coisas corretas. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Te agradas da verdade no íntimo, ele está dizendo: Deus, eu estou falando a minha verdade, e a partir do momento que eu falo a minha verdade para o Senhor, tu me traz sabedoria sobre a minha cabeça. Eu preciso da ciência, da consciência, que o Senhor está me ouvindo, e eu preciso agora confessar, admitir, para que no meu íntimo, eu seja melhorado, encorajado a melhorar, a mudar. Versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está falando de rituais que eram feitos no Antigo Testamento. O ritual do Yom Kippur é um deles, em que sim, eram formas naquele tempo, não depois de Cristo, de trazer purificação e limpeza para homens e mulheres de Deus. E aqui ele traz um segredo no versículo 8: faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi está com dor nos ossos, tamanha culpa que ele tem dentro de si. Coloca para nós Salmos 38, versículo 3, por favor. Em Salmos 38, 3 ele diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Davi não aguentava mais, está doendo na carne, nos ossos, como um fardo pesado acima de mim, eu não aguento, ele está dizendo para Deus. Voltamos para o capítulo 51. No versículo 8, onde ele fala o relato dos ossos, que ele também diz para Deus que ele já não estava são na carne. Esconde o teu rosto, no versículo 9, dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Ele clama a Deus que apague todas. Ele pede no versículo 1 que apague as transgressões, depois ele pede que apague as iniquidades. Eu quero que você grave esse pedido de Davi para Deus apagar, porque aqui está a conclusão da nossa mensagem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Aqui está um rei entregando tudo. Davi não pede: preserva o meu reinado.
preserva o meu poder, preserva o que eu tenho. Se quer, ele diz para Deus preservar outra coisa que não seja: não afaste de mim a tua face, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi já tinha entendido que não tem mais nada no mundo que tem mais valor do que ter a Deus no coração, apesar do seu erro, porque errar faz parte, mas entender que o meu erro fere o coração de Deus e possui a minha carne, meus ossos, e começa a me tornar um flagelo, é outra conversa. Aonde ele chega nessa conversa para Deus: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E aqui no versículo 12, ele entra numa parte muito importante: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi tinha certeza da sua salvação, como eu e você devemos tê-la, mas ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. E quando a gente não confessa, quando a gente não arrepende, quando a gente não se liberta de culpa, a gente perde, não é a salvação, mas a gente perde a alegria de viver uma vida plena com Deus. E é por isso dessa mensagem nessa noite. Eu e você, para termos um Deus que nos assiste nos nossos sofrimentos, como nós estamos declarando, para nós termos um Deus que livra-nos das nossas culpas, nós precisamos recuperar a alegria na nossa salvação. E nós já estamos para o caminho disso. A salvação, Davi talvez já, como um grande homem de Deus, ele já sabia da graça. Isaías, Jeremias vai apontar para Cristo. Ele entende que ele não perderia a sua salvação, mas ele entende que ele perdeu a sua alegria. Então ensinarei, no versículo 13, aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestarás o teu louvor. Versículo 16, muito importante: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. No tempo que era sacrifício que redimia pecado, no tempo que entregar o melhor animal, o melhor boi, o melhor ovelha, o melhor cordeiro, vocês estão comigo? É nesse tempo que ele fala assim para Deus: não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Você tem noção do que era capaz de Davi oferecer em troca do seu pecado, no tempo que era com essa moeda que se trocava? Talvez era ele o homem que podia fazer o pix de R$1 milhão. Vocês estão comigo? Era ele o cara que podia doar uma boiada inteira, como é que é o coletivo de ovelha agora, em nome de Jesus? Vocês estão comigo? Como? Rebanho. Meu Deus, vou lá orar, já volto. Ele poderia doar um rebanho de 500, de 1000 ovelhas. Era ele, ninguém mais do que Davi tinha tanto recurso. Pois não te agrada esse sacrifício, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Versículo 17, grava isso no teu coração: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não tem oferta, não tem valor, não tem preço um coração arrependido, contrito, quebrantado. É isso que ele está dizendo. Senão eu dava tudo, porque eu só te pedi para não tirar o reino, desculpa, para não tirar a tua presença. E o holocausto eu posso oferecer tudo, eu sou rei, mas eu quero te dizer que eu tenho um sacrifício agradável a Deus, que é o meu espírito quebrantado, que é o meu coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Um dos caminhos para eu e você sermos livres de culpa, como tem o tema dessa mensagem, é a gente ter verdadeiramente o nosso coração quebrantado e contrito. Não tem preço para isso diante do Senhor.
Esse texto, ele nos leva a uma reflexão. Pode apagar agora as luzes, nós lemos o texto principal. Nós temos uma absoluta necessidade de arrependimento. O compadece-te de mim, ó Deus, é uma confissão, uma abertura que ele deu para prostrar para Deus o quão necessitado ele estava de que Deus enxergasse o seu arrependimento. O segundo passo da nossa restauração é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Sabe, muitas pessoas têm preocupado, e muito bem, glória a Deus por isso, aleluia, de confessar para o pastor, de confessar no aconselhamento para o líder de GP. Continuemos em nome de Jesus. Mas você já confessou para Deus, que é o maior interessado no teu coração, que é o maior interessado no quebrantamento e na contrição dele? Você já falou com ele, que não colocou homens como intermediadores, ele colocou Cristo? Então ore em nome de Jesus para esse Deus, e confesse para ele, venha procurar ajuda, em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando para não procurar, mas fala com o Pai, fala com o Filho, fala com o Espírito Santo, como está o teu coração? Confessa para ele a natureza. O quarto passo é aquele que nós devemos chegar na presença de Deus, verdadeiramente, sem nenhum direito e sem nenhuma desculpa. Davi não culpou Batseba de estar na janela, ele não terceirizou a responsabilidade, ele não foi moleque. É por isso talvez que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, coloca para nós 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, eu e você precisamos entender por que Davi não era qualquer homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi, ele vivia, meu irmão, tropeçando, e toda hora ele tropeçava. A palavra fala, não é o pastor Lennon, que porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida. Você já tinha prestado atenção nisso? Vírgula. A não ser no caso de Urias, o Eteu. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era muito reto, e ele era muito correto, ele era muito top, ele não era pouco top, ele não era meio top, ele era muito top. Mas o versículo 5 do capítulo 15 de 1 Reis fala que ele tinha toda uma vida reta, antes e depois do assassinato de Urias. Então sim, foi um tropeço, uma queda. Ele não viveu uma vida martelando nesse pecado, revisitando essa área. Ele resolveu dali para frente, através do perdão que ele vai na presença do Senhor em Salmos 32, em Salmos 38 e Salmos 51. E eu quero que a tua mente nessa noite vá muito além do adultério. Eu quero que a tua mente nessa noite vá além do pensamento fácil que é pensar num caso de adultério. Vá na cobiça do que o outro tem, cobiçar o carro, cobiçar o dinheiro, cobiçar a posição, cobiçar um cargo às vezes que tem outra pessoa desempenhando melhor do que eu. Eu sei que o cara é melhor que eu e ainda assim eu quero o lugar dele. Isso é cobiça. Isso é olhar para aquilo que eu não mereço e achar que deve ser meu. Está vendo como vai muito além? Olhar às vezes para aquilo que alguém tem, e isso Deus já tratou comigo, irmão. É entender que eu não trabalhei o que o cara trabalhou e querer o mesmo resultado que o dele. Ah, mas aquele cara conquistou de forma errada. Aí ele vai responder na lei dos homens. E volta e meia aparece no Fantástico esses espertinhos, é ou não é? Que fica aí, parece, daqui a pouco você vê que o que parecia não era nada mesmo. Então, não cobice, porque pode ser o princípio da minha e da sua queda, cobiçar as coisas do outro. Mas voltando, eu e você precisamos do profundo anseio pelo perdão de Deus.
É preciso ter uma profunda consciência do nosso estado e condição. É como Davi chega na presença de Deus, falando de si, não falando de mais ninguém, não tem plural, só tem eu, mim, a mim, compadece de mim, eu, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas iniquidades, é tudo sobre ele e nada sobre os outros. Tem misericórdia de mim, ó Deus. É preciso ter profunda consciência da nossa total impotência diante de um Deus tão poderoso, tão soberano, que tudo vê e tudo sabe. É preciso também ter uma nova atitude para com Deus. Mas nessa noite eu vim aqui, como pregador do Evangelho de Cristo, falar de uma mensagem para o teu coração, que o tema dela é livre-se da culpa. E assim como Davi livrou-se da culpa, você tem que entender que Davi foi perdoado, redimido, ele foi livre de tudo isso que eu preguei até agora. Está pesado, não está? Vai ficar leve já já. Davi foi, é e para sempre será perdoado e redimido tanto quanto você é. E nessa noite eu entro na parte mais especial dessa mensagem, na parte pela qual eu e você cantamos nessa noite. Eu quero Jesus, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Eu e você declaramos que estamos dispostos a perder, como Paulo disse, é Ele, perdendo tudo com amor e alegria. Eu e você cantamos isso, e adivinha só, é Ele, é Cristo, que livra eu e você, e livrou Davi da culpa. Coloca para nós, indo para a conclusão, Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você pode dar glória a Deus? O castigo que nos traz a paz foi colocado na cruz do Calvário, em Cristo. É por isso que você é livre da culpa. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Sabe, se você diante desse texto não se livrar da culpa, você nunca vai entender o que é a graça, o que é o escândalo da graça de Cristo. É isso mesmo, o que eu e você fizemos, colocou Ele na cruz. A cruz era o nosso lugar, o prego era o nosso pulso, a ferida na costela era para ser a nossa, mas o castigo que traz a paz a mim e a você foi colocado sobre Cristo, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não mais um cordeiro de animal, não mais uma redenção de preço, de valores monetários, uma redenção de uma vez por todas, um único cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele, a ovelha muda, levado ao matadouro. E você quer mais uma confirmação da palavra de Deus sobre isso nessa noite, em nome de Jesus? Você lembra? Apaga as minhas transgressões, apaga o escrito que está marcado os meus pecados, livra-se da culpa, é o tema dessa mensagem. Coloca Colossenses 2,14.
Qual que é a dívida que está marcada na sua cabeça? Qual que é o sentimento de culpa? Qual que é? Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Jesus Cristo apagou as transgressões, Jesus Cristo apagou a dívida, Ele já remeteu, Ele já redimiu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aqui o apóstolo Paulo mandando para Colosso o cancelamento da dívida. Eu quero que você nessa noite saia de dentro dessa igreja com a certeza que você é livre de toda e qualquer culpa, com um coração de arrependimento genuíno, com um arrependimento que pede para Deus: compadece-te de mim, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, mas que você tenha certeza que publicamente Jesus triunfou na cruz e todo escrito de dívida foi apagado. A palavra fala que Ele lança os nossos pecados num mar de esquecimento, e eu preciso nessa noite que o teu coração tenha a convicção que Jesus já te perdoou, que Deus Pai já te perdoou, que o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse momento confirmando isso no teu coração, e que nessa noite nós saiamos daqui como uma igreja perdoada em Cristo Jesus, redimida pela cruz do Calvário, com a convicção da sua salvação, mas salvos pela graça, que tem certeza que querem todas as vezes que caírem, voltar aos pés de Cristo, voltar aos pés de Yahvé, do Senhor dos Senhores, e dizer: faz o que tu quiseres de mim, mas não retira de mim o teu Santo Espírito, não retira de mim a tua doce presença, não retira de mim o teu poder, não retira de mim a tua identidade. E nessa noite eu quero falar para você, nós vamos cear. Você é filho, você não é escravo, a mesa é sua. Lembra que eu falei que não tem uma mesa só para você, mas tem uma mesa para nós. Nós somos família de Deus e a mesa é nossa, a mesa é plural. Jesus na cruz salva um ladrão, Ele olha para aquele que reconhece a Cristo e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A graça é de graça, mas ela custou tudo para um Deus tão soberano. Ela custou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou Jesus, Ele já fez a parte dele,